Bom dia, meus irmãos. Estamos chegando para a nossa EBD online, né? E cremos aí que o Senhor há de nos abençoar mais uma vez nesse tempo que teremos juntos aqui para meditação e estudo da palavra do Senhor. E eu gostaria de saber se está tudo ok aí, chegando a imagem ok, o som está ok, né? Para que possamos dar continuidade com uma palavra de oração, rogando as bênçãos do Senhor para esse tempo tão importante que nós vamos ter agora. Um tempo de estudo, um tempo de oração, um tempo de crescimento espiritual, para que venhamos ser aquilo que o Senhor realmente espera que nós sejamos. Mais uma vez, meu bom dia a todos que estão aí nesta IBD online, aqueles que estão entrando. Para nós é uma grande alegria estarmos aqui nesse encontro online, estudarmos juntos a palavra do Senhor e vamos orar para que tenhamos aqui um tempo de grandes bênçãos. Amém? Nós temos estudado sobre a doutrina e a prática da evangelização e é em razão disso que eu coloquei esse vídeo, né? Uma música do grupo Logos, uma música que fala a respeito dessa importância de anunciarmos o Evangelho, de nós pregarmos a verdadeira salvação que há em Cristo Jesus, né? Então nós precisamos realmente abraçar a causa de Cristo. E como eu tenho dito, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em quarentena, é de fato o momento em que nós podemos e devemos evangelizar, né? Então vamos fazer isto para que o nome do Senhor use as nossas vidas para a honra e glória dele. Eu quero aproveitar e já nessa oração inicial também orar, né? Não sei quantos conhecem, né? Quem compôs essa música, quem canta é o grupo Logos. Pastor Paulo César da Silva é o fundador desse grupo e sua esposa está hospitalizada já há alguns dias. Fez uma cirurgia do coração. Alguns anos atrás ela já começou um tratamento aí de câncer, né? E agora, por último, teve que colocar ponte de safena. Então ela está ali ainda em aparelhos e com alguma dificuldade aí na recuperação. Então vamos orar pela vida desse casal, que Deus esteja abençoando e sustentando. Vamos nos unir em oração. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti por este dia, por esse domingo, por essa bênção que temos de mesmo online estarmos estudando juntos a Tua palavra. E rogamos que o Teu Espírito nos dê sabedoria, nos dê entendimento para compreender a Tua palavra, mas também aplicar, Senhor. Aplicar em nossas vidas, aplicar no dia a dia, de maneira que o Teu nome seja honrado. Quero orar neste momento pelo pastor Paulo César da Silva, sua esposa que está hospitalizada, que o Senhor esteja, Pai, cuidando da vida dela, como tem cuidado até aqui, do pastor Paulo César também. Sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, grandioso, sustentador, então que o Senhor esteja abençoando a vida deste casal e usando a vida dos médicos também no tratamento. Eu oro por todos aqueles que vão participar dessa EBD online, que a comunicação seja feita de maneira clara, que não venhamos ter nenhum tipo de interferência, mas que o Teu nome, Senhor, seja exaltado. E eu oro também por aqueles que podem, porventura, ao longo dessa transmissão entrar, ou quem sabe, futuramente também, acessar esse vídeo. Se houver alguém sem a certeza de salvação, que possa, Senhor, recebê-lo como único e suficiente Salvador. E oro por aqueles que são salvos, que possam de fato se dedicar ao crescimento e à obediência da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, olha aí. O irmão Odair já chegou lá de Londrina, né? O bom aqui é que não importa a distância no online, todos podem chegar aí rapidamente, né? Vi que o irmão Paulo, lá da região de Santana, já está aqui participando, e os irmãos também, nas, vamos dizer, adjacências aí da Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém, já estão acessando, e eu aqui, partindo dessa transmissão aqui do Jardim Oriental, região do Jabaquara, né? E todos nós estamos juntos aqui para estudar mais uma vez a Palavra de Deus.
Deus ele tem me abençoado muito através do estudo da sua santa e bendita palavra. Espero que também tenha sido aí, o estudo esteja sendo uma bênção na vida dos irmãos. Mas a cada semana, o que nós temos feito aqui também? Começamos domingo passado a dar os parabéns. Os parabéns aos aniversariantes. Na igreja, nós temos aí o costume de mensalmente chamar os aniversariantes do mês. E eu sei que algumas vezes alguns ficam chateados. Não me chamou. E depois, lá na frente, percebem que nós ajuntamos os aniversariantes do mês, né, com a proposta de ter mais dinâmica, mais tempo para o estudo da palavra. Mas ainda assim, de vez em quando escapa, né? Escapa aí algumas informações, né? Mas o importante é que entendam, compreendam que o carinho que nós sentimos por todos é de verdade, é real, né? E na verdade esquecemos porque somos humanos, às vezes uma falha, e a falha às vezes acontece também do outro lado, às vezes também nós damos o cartão, chamamos e o aniversariante não se faz presente, o representante não pega o cartão, ou o representante pega e não repassa o cartão para aquele que precisa receber. Então nós, na verdade, amamos a todos, né? O nosso carinho é expresso aqui, e nós queremos estar lembrando aqui, mesmo no culto online, aqueles que completaram mais um ano de vida, para que nos alegremos juntos e oremos pelas bênçãos do Senhor. E falando aqui dos aniversariantes, na semana passada, olha aí, já esquecemos, né, de alguns aniversariantes, mas está aqui, né, o irmão Marlonildo, né, é conhecido como tio Lom, né, o irmão Fernando chama de tio Lom, é o tio do irmão Fernando. O irmão Marlonildo Flores da Silva, ele completou mais um ano de vida, e nós acabamos não comunicando isso, ainda que o sobrinho dele entrou, eu vi aí na rede social, e comentou, né? O Marlonildo também completou mais um ano de vida, e oramos e queremos orar novamente pela vida do irmão Marlonildo, que Deus esteja aí abençoando a vida dele. E também, nesta semana, quem completou mais um ano de vida, irmã Maria Aparecida. Irmã Maria Aparecida, esposa do pastor Ercílio, né? Tem aí ajudado muito o seu marido, apoiado, sustentado. Então as nossas orações é para que o Senhor continue abençoando a vida da irmã Maria de Aparecida. E o pastor Ercílio também, né? E é claro, orando pelas bênçãos sobre a vida da irmã Cida, o pastor Ercílio vai ser também grandemente abençoado. Também a irmã Maria da Penha Guimarães, esposa do irmão Israel, a mãe da irmã Carol, que completou mais um ano, e estivemos aqui apresentando aí a foto da irmã Carol a semana passada, e agora estamos apresentando aí a foto da mamãe. Ó, não está faltando bolo naquela residência, hein? Então que Deus continue abençoando a vida da irmã Maria da Penha. Também o aniversariante aí da semana, irmão Rafael Lima. Rafael Lima, estamos sentindo falta do irmão e principalmente do uso desse dom que Deus lhe deu, desse talento, tocando aí o piano de maneira maravilhosa. Então que Deus abençoe sua vida, lhe dê saúde e abençoe em seus projetos de vida. Na semana passada nós esquecemos também, né? Aliás, antes de chegar aí no esquecimento, a irmã Fátima Santana, ela frequentou, congregou conosco aí um período, né? Está aí no tratamento de saúde, e ela teve que mudar, né? Adquirir uma casa, se não me engano é na região do Tabuão, e pela distância isso impossibilitou ela de estar conosco aqui. Mas eu tenho percebido, ela está sempre aí acompanhando os cultos online, ela está aí curtindo, mandando aí um alô, dizendo que tem saudades, e nós também temos saudades da irmã. Então que Deus abençoe e dê saúde. Continuamos orando pelo tratamento da irmã, na expectativa de que haja grandes bênçãos aí sobre a sua vida. E agora sim, semana passada esquecemos aí de cumprimentar o casal, né? Mas a irmã Consolação, eu vi que ela fez questão de colocar lá, né? Dizendo que ela completou
aí o aniversário de união matrimonial, irmão Silvio e irmã Consolação. Meus irmãos, que Deus lhes abençoe grandemente. Orei aí posteriormente, né, após ver a mensagem, a comunicação da irmã, mas queremos lembrá-los em oração ainda nesse tempo aqui. Então, os irmãos estão em casa, em suas residências, mas como eu tenho dito, é uma EBD, é um culto, estamos juntos. Então vamos orar juntos aí por estas vidas que completaram mais um ano de vida, que Deus lhes abençoe, como eu sempre afirmo, que a Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém possa ser uma bênção na vida desses irmãos também. Estamos orando por bênção na vida deles e vamos sempre perguntar a cada um de nós, de que maneira eu posso ser uma bênção na vida desses irmãos que completaram mais um ano de vida. Não sei, talvez é dar uma carona, talvez é, sei lá, convidar para tomar um cafezinho, talvez é ajudar em oração, caminhar junto, discipular, não sei, de alguma maneira nós podemos ser bênção na vida desses irmãos. Então vamos orar, vamos unir em oração mais uma vez juntos aqui. Senhor nosso Deus, mais uma vez rendemos graças a Ti, agora pela vida desses irmãos, dos quais o Senhor tem derramado as suas ricas bênçãos e a principal bênção que é o dom da vida. Louvamos a Ti, ó Pai, pela vida desses aniversariantes, que o Senhor estenda a Tua graça, o Teu amor, o Teu favor divino, sustentando, Senhor, materialmente, espiritualmente e fisicamente. Oramos de maneira especial pela vida da irmã Fátima, louvamos a Ti pelo Teu cuidado, a maneira como tem abençoado a vida dela, que continue, Senhor, abençoando de maneira maravilhosa. Abençoe esta igreja, que esta igreja tenha a visão de abençoar a vida desses irmãos, conforme os anos vão passando e o Senhor vai nos acrescentando com vida, que tenhamos a alegria de reconhecer essa dádiva que vem do Senhor e que exaltemos o Seu nome através de nossas vidas. Oramos ainda pelo irmão Silvio e irmã Consolação, completando mais um ano de união matrimonial. Abençoe a vida deste casal, ó Pai, sustentando e abençoando grandemente. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Mas ainda precisamos ir um pouquinho adiante aqui, na apresentação, apenas para lembrar aí os irmãos da igreja, os irmãos que são membros da igreja local. Nós temos ainda os nossos compromissos. Temos tido mais cultos online, mas o trabalho da igreja continua, as responsabilidades que a igreja tem, né, compromissos financeiros. Né? Ainda essa semana estava lá vendo, lá chegando um boleto, né, via e-mail, né, para mim e também com cópia para o irmão Wagner, né, compromissos da igreja que nós temos. Né? Então, se Deus ainda está... Deus nos abençoa. Então, você que é membro da igreja local, sabe dos compromissos da igreja e os compromissos também com a obra missionária. Então, você pode fazer o depósito do seu dízimo ou fazer a transferência bankline. A conta da igreja é a conta Bradesco, agência 902, conta corrente 680, dígito 7. Mas é importante que você envie o comprovante para o irmão Wagner, o tesoureiro, especificando, olha, foi um depósito de dízimo, foi um depósito de missões, foi uma oferta específica, para que o irmão tesoureiro possa dar o destino adequado para essas ofertas que entram. Então eu tenho dito, se você tem alguma dúvida, na nossa fanpage tem o número da conta, o celular do irmão Wagner. Se tiver dificuldade nesse sentido, faça um contato via WhatsApp, com os tesoureiros, comigo, com a liderança, e eles vão lhe ajudar a ter o contato do nosso tesoureiro. E ore pelo irmão Wagner aí, pelo trabalho dele, que o Senhor continue abençoando nesse ministério. E também lembrando mais uma vez a Cesta de Amor. A igreja mantém esse ministério da Cesta do Amor, aonde cada membro, qualquer pessoa pode contribuir com item de alimento não perecível. Temos ajudado irmãos da igreja e temos ajudado também algumas pessoas que são conhecidos da membresia e que estão em uma necessidade. Nós precisamos realmente focar nisso. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aí contribuindo. O irmão Getúlio tem
corrido muitas vezes na casa de alguns irmãos para recolher os itens e preparado aí a cesta. Né? Domingo ele estava preparando algumas cestas e vamos louvar a Deus aí pela vida do irmão Getúlio, Laodiceia, irmão Paulo e Miriam, estão na responsabilidade. E então, se você tiver aí uma contribuição, faça contato com o irmão Getúlio e Laodiceia. Número do irmão Getúlio, 960740404. Facinho o número dele, hein? 960740404. E irmão Paulo e Miriam, 9413-4693. Estou achando que faltou um 9 aqui. Eu acho que na rapidez de digitar, depois farei aí a correção. Tá ok? Mas faça contato com esses irmãos. Da mesma maneira que eu falei sobre a tesouraria, você tiver dúvida, procure uma liderança do seu departamento, né, nos procure e nós vamos orientá-lo como contribuir. Precisamos orar, né? A irmã Essilene perdeu o seu trabalho, é a crise que está aí já assolando, não é? O irmão Everton, esposo da irmã Suzana, também. Então vamos orar para que Deus abençoe aí a vida desses irmãos que estão aí precisando de um trabalho. Vamos orar agora? Aproveitar esse momento, se une em oração, louve a Deus pelo teu trabalho, se você ainda o mantém. Ore por aqueles que perderam o trabalho, ore por aqueles que administram um negócio próprio, que Deus dê sabedoria, motivação para ir adiante, para confiar no poder de Deus. Vamos orar pela nossa pátria também. É uma situação muito triste, né, no nosso Brasil, esses últimos acontecimentos, né, e a primeira coisa que vem na mente é uma música de João Alexandre, Como Será o Futuro do Nosso País. E lá ele diz, Brasil, olha para cima, né? Existe uma chance de ser novamente feliz. Então, se nós olharmos para cima, nós vamos perceber que a nossa esperança vem de Deus. Não importa o governo, sempre tenho dito isso. Se é aquele que você votou ou não, se é o partido que você escolheu ou não, a responsabilidade da igreja é orar. Porque se as coisas vão mal ali, meus irmãos, todos nós sofremos uma consequência disso. Então, vamos lá, Brasil, olha para cima. Olha para Deus, justo juiz. Então vamos orar neste momento, mais uma vez, e já orar aqui também, né, pelo nosso momento de estudo da Palavra de Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez rendemos graças a Ti, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus soberano, um Deus que nos guarda, um Deus que nos ama. Queremos, ó Pai, agradecer-Te pela vida dos irmãos, que ainda se mantêm no seu trabalho, e sabemos que isso é graça do Senhor. Louvamos a Ti pela vida dos irmãos que administram um negócio próprio e rogamos, ó Pai, que dê sabedoria a cada um. Seja um trabalhador, seja aquele que lidera o trabalho, que administra um negócio próprio, dê sabedoria, ó Pai, a esses irmãos para exaltar o Teu nome, para que cumpram com êxito a Tua vontade, ó Pai. Eu oro, Pai, neste momento, pela vida daqueles que perderam o trabalho ao longo dessas semanas. De maneira especial, a irmã Silene, Everton, que o Senhor continue, ó Pai, sustentando, que eles continuem firmes no Senhor, e nós cremos que não há impossíveis para Ti. E mesmo nesta época de pandemia, de quarentena, o Senhor pode abrir uma porta de trabalho. E cremos, Senhor, que Tu estás provendo ainda o sustento, nos dê sabedoria para ajudar aqueles que estão passando uma necessidade e nos ajude, Senhor, a ser igreja nesse tempo de pandemia. Eu oro, ó Pai, neste momento, pelo estudo da Tua Palavra também, nos abençoe, nos dê sabedoria, pois dependemos da graça que vem de Ti para fazermos o melhor. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Temos mais pedidos aí entrando por oração, por trabalho, né? Nós temos orado e temos crido que Deus vai abençoar a vida desses irmãos. Ao final aí do estudo, nós vamos lembrar mais uma vez em oração a vida desses irmãos, né? Estamos aí confiantes na graça e no poder do nosso Pai Celestial. Amém? Nós vamos agora abrir nossas Bíblias, né? Lembrando, é uma EBD, é uma escola dominical, viu?
Então é importante que você tenha a sua Bíblia junto de você, para que você possa ler. Nós não estamos aqui seguindo, né, como é que diz? O material da escola dominical. Nós estamos indo por uma outra linha de estudo e, através desse estudo, nós precisamos anotar, escrever. Você precisa fazer isso. Então é bom você ter uma caneta, um papel ou um caderno, a Bíblia, fazer as anotações cabíveis, ainda que está sendo aí gravado, transmitido online e depois fica lá na fanpage. Mas se você conseguir fazer isso, você certamente vai conseguir absorver mais do estudo bíblico. Você vai absorver mais da palavra de Deus. Eu não sei como que está aí a apresentação para os irmãos do Data Show. Não sei se é necessário apagar aqui a luz, aí talvez escureça mais. Mas vamos caminhando. Se for necessário melhorar, a gente tenta melhorar daqui, tá bom? Então, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu quero fazer uma leitura dos versos 3 a 11. Uma leitura bem relevante. Eu gosto muito dessa passagem bíblica. E quando eu leio essa passagem bíblica, eu fico imaginando aquela cena onde está ali Pedro, diante de Jesus com os discípulos. E após ouvir o ensino de Jesus, ele sente aquele impacto. E ele não consegue ouvir aquelas palavras de vida sem olhar para dentro de si. E aí nós encontramos aquele chamado maravilhoso de Jesus dizendo: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eu quero ler esta passagem. Então os irmãos acompanhem aí Lucas capítulo 5, versos 3 a 11. Lucas capítulo 5, versos 3 a 11. Nos diz a palavra do Senhor: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Nós temos aqui, como eu dizia, uma passagem maravilhosa, pelo menos para mim. Há um filme produzido pela Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. O título é Jesus. O filme é baseado no Evangelho de Lucas e eles usaram para aquela encenação do filme apenas artistas ali, personagens judeus. Eles procuraram manter a maior fidedignidade possível ao texto bíblico. Inclusive o personagem, o ator que faz o papel de Jesus, ele fez uma decisão após ali a gravação daquele filme. E é um filme muito utilizado para evangelização. E naquele filme tem a cena de Jesus, a pesca maravilhosa, e a imagem de Pedro, impactado pelas palavras de Jesus, impactado pelo Evangelho, e daquela maneira Pedro diz: Senhor, afasta de mim porque sou pecador. Mas estas últimas palavras aqui de Jesus, ele afirma: de agora em diante serás pescador de homens.
Jesus ele chamou aqui os pescadores, aqueles que de fato estavam aí lançando as redes dia após dia para o seu sustento. E ele usa essa aplicação dizendo, agora vocês vão pescar homens. Uma das coisas que nós afirmamos aqui sobre a doutrina e prática da evangelização é que isso faz parte da missão da igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas nós vimos que a missão da igreja é evangelizar e fazer discípulo. Então nós podemos perceber que quando nós estamos evangelizando, automaticamente nós vamos ter que nos envolver também no discipulado, no preparo daquelas pessoas para o crescimento, no conhecimento da vontade de Deus para as suas vidas. Então nós não podemos simplesmente pensar, se por um lado nós precisamos ter aquele cuidado de simplesmente não dizer, eu não tenho o dom evangelístico. Então, na minha missão dar folheto, na minha missão convidar, já vimos que não é por aí o caminho. A responsabilidade, a ordem é de todos nós. Falar de Jesus, olha que maravilha, irmã Mércia, comentando aí alguns domingos, que estava evangelizando uma amiga, e aí no último domingo estávamos aqui louvando a Deus porque a amiga dela recebeu Jesus como seu Salvador, mesmo numa época de quarentena, mesmo numa época de pandemia. Então nós precisamos de fato fazer isto, abrir os nossos olhos e entender, precisamos pregar. E agora vamos abrir a nossa mente um pouco mais para essa questão do discipulado. Isso envolve também não apenas lançar a semente. Isso me faz pensar agora nessa situação do pescador. O pescador, ele pacientemente ele tem e tinha ali Pedro de fazer isso. Ir de madrugada, lançar a rede, ter a paciência na expectativa de poder fazer uma pesca maravilhosa. E naquele dia eles não conseguiram fazer isso, a princípio, a não ser depois do milagre de Jesus. Mas após isso, qual que era a cena quando eles pescavam? Era tratar do peixe, cuidar daquele peixe, preparar, ou para levar para casa ou para pôr no mercado. É o que acontece ainda hoje. E nós precisamos pensar nisso. Se somos pescadores de homens, nós temos aí uma grande responsabilidade nesse aspecto também, que envolve o discipulado. E aí eu quero apenas rapidamente, eu gosto de dar uma recapitulada rápida, para que aqueles que perderam, não, mas aqueles que assistiram e acompanharam possam recapitular sobre essa responsabilidade que temos. Na semana passada, eu afirmei que quando nós evangelizamos e falamos de Cristo, nós vamos encontrar também aqueles que não creem. Isso é uma realidade. Alguns se dizem ateus. Alguns nem são ateus, mas se dizem ateus. Então nós procuramos na semana passada olhar um pouco para essas pessoas, aqueles que dizem não crer. Então, para termos o cuidado de simplesmente não dizer, não vou lançar pérolas aos porcos, você precisa primeiro avaliar. Pode ser que ali não esteja alguém que esteja desprezando, mas alguém que tem dúvidas, alguém que quer respostas. E às vezes, numa abordagem, como nós vimos, simples e com perguntas certas, você vai poder abrir a mente daquela pessoa para o Evangelho. Então, na semana passada, abordamos, isso aí está gravado, está na fanpage, está no YouTube, e você pode depois fazer uma recapitulação. Então, apenas lembrando, nós vimos na semana passada sobre falar aqueles que não creem. Incluímos aqui alguns grupos, os ateus, que negam a existência de Deus, o politeísmo, ou politeístas, que creem em vários deuses, o idealismo, aquele grupo de pessoas que creem que nada existe fora do pensamento. Né? E falamos aí sobre essa situação também de falar sobre aqueles que se dedicam ao panteísmo, creem no panteísmo, que afirma que tudo é Deus, o materialismo, a matéria eterna e dela emana o mental e o espiritual. Então, nós dividimos aí em dois grupos, os insinceros, os indiferentes e os zombadores. Em primeiro lugar, nós encontramos esse primeiro grupo. Sempre nós vamos encontrar, até a volta de Cristo, nós vamos encontrar pessoas que são insinceras, indiferentes e zombadoras. E aí nós abordamos, às vezes a pessoa
vem com perguntas porque quer zombar. Ela cita uma passagem bíblica, na verdade, um pedacinho lá do que ela ouviu falar da Bíblia e ela não conhece o texto corretamente. Então é por isso que nós precisamos conhecer melhor a palavra de Deus e estudar para ter o que responder àqueles que estão perdidos, aqueles que estão sem fé, aqueles que estão sem esperança. Nós precisamos conduzi-los a Cristo Jesus. Então nós precisamos avaliar, será que aquela pessoa é insincera, é indiferente, é uma zombadora? Então nós vamos tentar ainda abordar de maneira sábia, né? E nós até mencionamos aí o texto de Salmos 14:1, disse o nécio no seu coração não a Deus, e uma das coisas que nós procuramos fazer aqui é levá-los àquele pensamento. Às vezes eles estão dizendo que você é louco, que o cristão é louco de acreditar que um livro escrito por homens é a palavra de Deus. E aí nós vamos poder trazer uma abordagem com sabedoria dizendo, olha, loucura é o que a Bíblia diz a respeito de você. Olha o que diz a Bíblia em Romanos. E talvez isso aguce a curiosidade dele para ouvir, né? E usar esses textos bíblicos de maneira sábia para conduzi-lo à verdade da palavra de Deus. E dizer também que o homem natural não pode conhecer a Deus. Então, veja, é importante que o evangelista, que aquele homem, aquela mulher que quer evangelizar, ele procure conhecer melhor a palavra de Deus. Nós precisamos memorizar para expor a palavra de Deus de maneira clara àqueles que não creem. Né? Então veja bem, o primeiro grupo, nós temos aí os insinceros, indiferentes e zombadores. E depois nós falamos do outro grupo, os incrédulos sérios e sinceros. Alguns dizem, eu não acredito. Mas por que não acredita? Você sabia que o que resultou no maior número de seitas foi uma decepção? Existe um movimento religioso que se enquadra em seita porque não crê que Jesus é o único caminho e que no passado eles marcaram uma data. O líder marcou a data, o fundador da seita, para a volta de Cristo. Ele fez alguns cálculos olhando para a Bíblia e para os números e falou, olha, Cristo vai voltar em tal data. Sabe o que aconteceu? Aqueles que estavam envolvidos naquela seita se despediram de seus familiares, desfizeram de alguns negócios, colocaram vestes brancas, subiram nos telhados e ficaram aguardando a volta do Senhor. O que aconteceu? O Senhor não veio. Bastava essas pessoas olharem para o que diz a Bíblia. Jesus mesmo falou que nem ele sabe a hora da vinda, quando os homens o indagaram, mas apenas o Pai que está nos céus. E aí o que aconteceu? Muitos se decepcionaram. Por quê? Passaram vergonha, outros desfizeram de negócios que não poderiam ser refeitos, estavam em crise financeira, com problemas, e a partir daí, alguns se tornaram ateus. Alguns se tornaram agnósticos, que vamos mencionar daqui a pouco. Outros foram para outras seitas e fundaram uma nova seita. Então veja, existem aqueles incrédulos sérios e sinceros que estão aí duvidando porque tiveram alguma decepção, não até pelo envolvimento direto com uma seita, mas porque alguém falou algo de maneira errônea, aplicou de maneira errada o que a Bíblia diz. E essas pessoas agora se dizem, eu não creio em mais nada. Eu não creio em Deus. Mas eles são sérios e sinceros. Então nós precisamos o quê? Sabedoria. Né? Algumas vezes eles vão se queixar da presença do mal no mundo, e nós mencionamos isso a semana passada, e uma das coisas que nós colocamos é que você pode aproveitar essa situação e dizer que tudo que Deus fez, Ele criou bom. Está lá em Gênesis, mas o pecado entrou no mundo, e isso corrompeu o coração humano, e o pecado atingiu toda a criação. Mas também esse estado aqui não vai ser um estado eterno. Existe um plano perfeito de Deus para os melhores dias, o milênio, estarmos no céu. Então o mal, ele não deve durar para sempre para aquele que crê que de fato Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós falamos sobre esses dois grupos a semana passada. E hoje
eu quero ir adiante, depois eu volto aqui nesse plano de salvação, mapa romano. Muito bem. Veja, hoje nós queremos falar aqui um pouco mais sobre aqueles que duvidam. Como é que nós vamos falar de Cristo para aqueles que duvidam? Tem uma passagem aqui projetada, não sei se está chegando bem aí para a leitura dos irmãos, mas está em Marcos, capítulo 9, versículos 23 a 24. É uma passagem também maravilhosa, como todos os outros textos bíblicos. E nesta passagem, nós encontramos aqui um homem preocupado com seu filho, que estava endemoniado. E ele vai até Jesus, e Jesus traz a libertação daquele jovem que estava endemoniado durante tanto tempo. E Jesus diz aqui nas suas palavras, em Marcos 9, versos 23 a 24. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Veja, o Senhor ele diz, tudo é possível ao que crê. Era um homem com um problema, provavelmente com as suas dúvidas religiosas ainda, mas vendo ali em Jesus a solução para o problema. A solução para o grande problema que afligia a alma a vida do seu filho. E o Senhor Jesus diz, tudo é possível ao que crê. E ainda hoje esta palavra é uma realidade. Mas aquele homem diz, eu creio, e diz, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então, ao evangelizar, o evangelista, aquele que é um seguidor de Jesus, porque Jesus diz lá naquele texto, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. O pescador de homem é alguém que olha adiante e não vê uma alma que não possa se converter, uma alma que não possa crer, não pode ver uma alma que não haja uma possibilidade de ter o interesse pelo Evangelho. Então, mediante a isto, nós vamos fazer o quê? Aproveitar a cada situação e pedir sabedoria a Deus. Mesmo que alguém diga que é um ateu, ou alguém diga que não creia, até que nós possamos perceber isso através de um diálogo, nós precisamos fazer o quê? Lançar a rede. Nós precisamos conversar com aquela pessoa. Nós precisamos fazer as perguntas certas. Então, a semana passada, nós falamos de algumas pessoas que nós vamos encontrar ao longo da nossa vida. E de uma maneira mais expressiva lá, o ateu, o panteísta e por aí vai. E hoje, falando daqueles que duvidam, quem que se encaixa nesse perfil? O perfil daquele que duvida é aquele grupo chamado agnósticos. Já ouviu falar nisso? Quem são os agnósticos? O agnóstico às vezes é confundido com ateu, mas o ateu diz que não existe Deus. O agnóstico não é assim. O agnóstico, essa palavra agnóstico, vem da palavra grega. A, de agnoses, a significa sem ou contra. E a palavra gnosis, conhecer. Então, agnósticos, agnoses, significa sem conhecer ou contra o conhecimento. Né? Então, eles afirmam ser impossível conhecer as coisas espirituais, inclusive sobre o próprio Deus. Então, de fato, eles não negam a existência de Deus como ateu, mas eles dizem, olha, pode existir, porém é impossível conhecer as coisas espirituais. Então eles colocam o homem numa limitação baixíssima e um Deus superior que, pelo que nós percebemos pela colocação, não pode se revelar ao homem, e o homem, pela sua pequenez, não tem capacidade para ter esse conhecimento de um ser espiritual soberano. É essa a ideia, tá ok? Então é isso, uma diferença básica. O ateu diz que Deus não existe, mas o agnóstico, ele diz, olha, se existe, é impossível ter esse conhecimento, é impossível ter um relacionamento. Então, certamente você já encontrou ou vai encontrar alguém um dia na sua vida, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vizinhança, que se posicione desta maneira. Como é que nós podemos ajudar
uma pessoa agnóstica. Nós precisamos saber, em primeiro lugar, que o agnosticismo se baseia em dois alicerces falsos. O agnóstico está baseando a sua vida em dois alicerces falsos. Que alicerce é esse? Primeiro, ele tem um conceito inadequado. Ele tem um conceito incorreto de Deus. Então, muitas vezes, a pessoa não se apresenta como um agnóstico. Mas quando você conversa com a pessoa, naquela conversa, naquele diálogo, ele vai apresentar um conceito inadequado, um conceito incorreto de Deus. São pessoas que de fato estão dizendo, olha, é impossível, olha, Deus ele até existe, é grande, soberano, porém é um Deus que não se importa comigo, olha o mundo. Então ele começa a olhar os problemas, as dificuldades e, resumindo, a pecaminosidade, e não consegue compreender isso. A verdade é de que é o pecado que o separa de Deus, mas Deus também ele tem a solução para restaurar o relacionamento de um Deus santo com o homem pecador. Mas o alicerce, volto a afirmar, do agnosticismo é um alicerce falso. É baseado no conceito inadequado e incorreto de Deus. Mas também o alicerce, o segundo alicerce falso, é o desprezo desmedido do homem. Sim, sabemos que o homem é injusto, a palavra de Deus aponta para isso, mas o sentido que ele coloca é essa incapacidade, essa impossibilidade de um homem se comunicar com um ser espiritual maior que ele e soberano. Nós entendemos que o que impede esse relacionamento é o pecado que separa o homem de Deus. É isto que é o grande problema, a enfermidade da alma. Agora, mesmo nós sendo tão pequenos, nós encontramos tantas passagens nesse sentido, mesmo nós sendo tão pequenos, há um Deus que nos ama, há um Deus que está em busca do homem pecador, há um Deus que quer relacionar-se com este homem. Então voltamos à pergunta, como é que nós vamos ajudar aquele agnóstico, aquele que está vivendo a sua vida espiritual baseada nesse alicerce falso? Nós vamos seguir a mesma linha de pensamento anterior. Nós estamos percebendo que só podemos resolver esses problemas de que maneira? Conversando, comunicando com o homem pecador, relacionando, abrindo um elo, um caminho de diálogo. É esse o caminho. Nós já vimos isso lá atrás, foi o que Jesus fez, é o que Paulo fez, é o que os evangelistas fizeram e estão fazendo ao longo da história da igreja. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Para ajudar, nós precisamos abrir o diálogo com aquela pessoa e lançar esta pergunta, esta indagação. Nós precisamos perguntar para aquela pessoa o seguinte: você quer realmente saber se Deus existe? Lembra a passagem que Jesus falou? Não deis pérolas aos porcos. E aí há muitos que trazem isso na mente e quando ouve, aquele pessoa não diz que não acredita em Deus, já vira as costas e vai adiante. Mas pera lá, vamos parar para dialogar, vamos perguntar. E se nós fizermos esta pergunta para a pessoa, você quer realmente saber se Deus existe? E ela falar sim, é nossa responsabilidade compartilharmos este evangelho, tentarmos minimizar as dúvidas que ela traz consigo, para sermos bênção na vida daquela pessoa. E também podemos fazer a seguinte pergunta: o que você aceitaria como evidência fidedigna para a existência de um Deus pessoal? É uma pergunta cabível. E talvez, por ela dizer que é impossível um homem tão baixo assim, dentro da criação, relacionar com um ser espiritual soberano, nós vamos poder sim tratar com ela e dizer sobre a nossa experiência de vida, de relacionar-se com Deus, a paz interior que nós temos, porque nós fomos reconciliados em Cristo, nós temos paz com Deus, saber que podemos orar. Então, ou seja, o testemunho, isso é muito importante. E uma das coisas que foi afirmada aqui em estudos anteriores é que o evangelista, ele tem que dar o quê?
um bom testemunho. Então, se você não dá um bom testemunho, como é que você vai conseguir evangelizar, falar de Cristo? Então, nós vemos que a nossa vida ela é muito importante para que sejamos usados pelo Senhor no evangelismo. Mas faça essa pergunta: o que você aceitaria como evidência fidedigna para a existência de um Deus pessoal? Faça sem medo. Talvez você pense: e se ele perguntar algo, se ele apresentar algo que eu não saiba responder? Diga para ele: olha, esse ponto aqui, vou fazer o seguinte, eu vou trazer as informações aí num próximo encontro, vamos marcar um horário, né? E aí você vai conversar, vai estudar, vai procurar a sua liderança para poder lhe ajudar nisso, nesse plano, nesse trabalho. Mas eu volto a dizer aqui algo muito importante. O Senhor nunca vai colocar um servo dele, digamos assim, numa enrascada. O Espírito dele habita em nós. Então, sempre que surgir uma situação evangelística, Deus ele vai usar a nossa vida de maneira poderosa, que nós vamos descobrir que precisamos depender dele sempre, depender do Espírito Santo. E ele sempre vai nos auxiliar na exposição evangelística, no plano de salvação. Então, precisamos aí ajudar. E aí o que nós precisamos compreender também? Que eles estão equivocados e apresentá-los esse equívoco também. Afirmar que Deus não pode comunicar com o homem de maneira inteligível para a criatura, isso é o grande equívoco do pensamento agnóstico. Esse tipo de pensamento que Deus não pode se comunicar com o homem de maneira inteligível, isso é um absurdo quando nós olhamos para a palavra de Deus. Porque nós olhamos para a Bíblia desde o Antigo Testamento, é Deus em busca do homem. Mesmo, aliás, antes do pecado lá no Éden, havia uma conversação, havia um diálogo, um relacionamento com Adão, com Eva. Eles pecaram, perderam a comunhão. E depois Deus vem o quê? Em busca dos pecadores, lá no Éden. E após conversar e tratar do pecado, o Senhor abre o caminho para restabelecer o relacionamento. Lembram lá do sacrifício? O Senhor substitui a vestimenta de folhas que eles usavam para cobrir a nudez por uma de pele de animais. Então subentendemos que ali o Senhor ensinou o caminho do relacionamento através do sacrifício de um animal que apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mencionamos aqui o sacrifício de Caim e Abel. Caim oferece do fruto da terra, Abel oferece um animal. O Senhor atentou para aquele sacrifício de Abel e não para o de Caim. Havia no sacrifício de Abel o sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então vamos ler o que diz o texto de Salmos 94. Abra aí comigo, Salmos capítulo 94, versos 8 a 11. Espero que observando tudo que nós estamos compartilhando, você descubra que isso não é difícil evangelizar. Nós precisamos depender do Espírito de Deus. Você precisa parar com aquela história: eu vou chamar alguém, e aquele agnóstico, e aquele crê naquele, eu vou chamar o meu professor. Não que você não possa, mas você precisa ir se envolvendo. E conforme você vai se envolvendo, o Senhor vai te capacitando. Conforme você vai estudando, o Senhor vai abençoando a sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 94, versos 8 a 11. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Aquele que repreende os gentios não castigará? E o que ensina ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Então veja, nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver um Deus que sempre está em busca do homem. Sim, ele repreende o homem é colocado como aquele pecador, aquele que se desvia do Senhor, aquele que está procurando o caminho do erro, mas o Senhor está ali, pronto a restaurar. Então, é um absurdo, isso é um equívoco colocado pelo agnosticismo, esta afirmativa de que Deus não pode comunicar com o homem de maneira inteligível.
porque encontramos também na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, Deus levantando um profeta, levantando um homem de Deus para comunicar-se com o homem. Interessante que até uma jumentinha ele usou no Antigo Testamento para falar com Balaão. Então, Deus ele está em busca do homem. E hoje nós entendemos que ele utiliza o que é a sua palavra, a palavra revelada, a Bíblia, para comunicar com o homem. Então nós precisamos saber disto, que este é um equívoco no qual o agnóstico está baseando a sua crença. E nós precisamos tirar desse quadro crítico para que ele tenha o conhecimento da verdade. Então eu volto a afirmar. Então aqui o teu testemunho pessoal vale muito. O seu testemunho de vida. Então você vai poder dizer para ele, se você é uma pessoa que tem a sua comunhão com Deus, lê a palavra de Deus, tem um momento devocional, vai para a escola dominical, estuda a palavra de Deus, ouve as pregações, participa dos cultos de adoração, você tem um testemunho que vale muito para poder quebrar esse paradigma na mente desse agnóstico. Você vai poder compartilhar aquilo que você vive. Você não vai simplesmente dizer a Bíblia diz, você vai dizer isso, mas você vai dizer, olha, eu tenho vivido esta realidade. Talvez uma experiência pessoal que você teve, de um momento quando Deus falou claramente a você, te deu uma direção, talvez trazendo alguém, trazendo à memória a palavra de Deus, compartilhar que quando você tem um momento a sós com Deus, você sente a presença dele. E nós percebemos que esses agnósticos, eles se abrem muito no momento de dificuldade, quando uma enfermidade atinge a ele ou outras pessoas que são seus entes queridos. Quem sabe esse homem que se aproximou de Jesus, no texto que nós lemos, que fala, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, não tinha esse perfil. Não sabemos, né? Mas as pessoas existem. E há muitos desses agnósticos que se converteram, escreveram livros maravilhosos, livros cristãos, e deram testemunho dessa conversão, dessa mudança de vida. Então lembre-se disso. O testemunho pessoal vale muito. Também afirme que seus pecados foram perdoados e que está limpo em sua consciência das obras mortas. Viu como o testemunho pessoal ele é muito importante, muito valioso? Você precisa falar daquilo que o Senhor fez na sua vida. Então é por isso que, para pregar o Evangelho, tem que ser o quê? Convertido. A pessoa perdida, ela não tem como pregar essa realidade com segurança. E volto a dizer, é importante crer na segurança da salvação. A Bíblia nos afirma isso em muitas e muitas passagens. Em outra ocasião dá para pôr até aqui vários textos que nos afirmam sobre a segurança de salvação. Mas veja o que diz Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Diz o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Estão percebendo? Usando esse versículo, com aquele que acha impossível um Deus se relacionar com o homem, com a criatura, aqui está apresentando qual é o grande problema, é o pecado. Mas aqui está dizendo na Bíblia que é possível purificar a consciência das obras mortas, né? Através do quê? Do sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, é muito importante crer nessa verdade e transmitir esta verdade espiritual. Então, volto a dizer, afirme que seus pecados foram perdoados e que está limpo em sua consciência das obras mortas. Viram como é impossível uma pessoa que crê na perda de salvação apresentar com segurança essas verdades? Nós precisamos apresentar aquilo que a Bíblia diz. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Segurança de salvação, está aí, João 5,24. Então, afirme que seus pecados foram perdoados para aquela pessoa compreender isto.
e que você está limpo em suas consciências das obras mortas. E aquela pessoa vai entender isso, porque a pessoa perdida, ela tem a sua mente a julgando diante das suas decisões erradas. O pecado está sempre martelando em suas mentes. E também você pode fazer o seguinte: recomendar a leitura diária de um capítulo do Evangelho de João, pedindo com sinceridade. Olha, faça isso. Se a pessoa tem sinceridade, apresente, dê a ela uma Bíblia, dê a ela o Evangelho e fale para ela: olha, leia todos os dias esse livro aqui, ó, Evangelho de João. Mostre como encontrar aquele livro. E fale: olha, leia um capítulo por dia. Você tem sinceridade? Você quer realmente descobrir se Deus realmente pode se comunicar ou não? Então faça isso. Leia diariamente um capítulo do Evangelho, pedindo com sinceridade: ó Deus, se existes, faze-me saber a tua vontade, que eu a farei. O que é isso? É uma oração de sinceridade. É dizer ao Senhor: olha, se o Senhor existe de verdade, me mostre, revele-se aqui, através da palavra, e me mostre a sua vontade, e aí eu vou cumprir a sua vontade. E o Senhor vai trabalhar através do Espírito Santo na vida daquela pessoa que for sincera. Se ela for aquela zombadora, como nós vimos na semana passada, ela vai zombar e você vai perceber. E você não vai conseguir dar a continuidade. Mas se a pessoa for sincera, certamente Deus vai trabalhar. Lembra daquele homem, novamente? Falou para Jesus: Senhor, me ajude na minha incredulidade. Então, é isso que a pessoa está fazendo, sendo sincera: Senhor, me ajude na minha incredulidade. Ó Deus, se existe, faz-me saber a tua vontade, que eu vou cumprir, que eu vou fazer. E Deus vai trabalhar naquela vida com sinceridade. Então, nós temos aqui aqueles que duvidam, aquele grupo dos agnósticos, e temos também aqueles que são os céticos. Como é que nós vamos testificar aos céticos? O cético é aquela pessoa que duvida completamente. E aí eu digo, de fato, provavelmente ela está muito decepcionada com o Evangelho, com as coisas que aconteceram na sua vida, com a situação, com o quadro espiritual ao olhar para o mundo. Então ela duvida completamente. Então você vai seguir aqueles passos também de procurar detectar com sabedoria, com perguntas sábias, se há sinceridade nas dúvidas daquela pessoa ou não. Então a abordagem é fazer esta pergunta: o que é que você crê acerca de Jesus? É uma pergunta muito importante. E eu diria para qualquer abordagem. Se você pergunta para alguém que você abordou para dar um folheto, é interessante você perguntar: o que é que você crê acerca de Jesus? Essa resposta já revela muito da crença daquela pessoa. Ela pode dizer: ah, foi um historiador, foi um filósofo. Vai dizer que foi um espírito evoluído. Isso já aponta para o espiritismo. Então, faça essa pergunta: o que é que você crê acerca de Jesus? Porque a partir desse ponto, você vai poder conduzi-la dentro da verdade da palavra de Deus. E aí você pode também perguntar: sinceramente, o que é que você crê? E aí você tem algumas passagens bíblicas aqui que eu coloquei. Vamos ver o que nós conseguimos ler aqui neste momento, né? Veja aqui comigo Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 6. Mateus, capítulo 7, versículo de número 6. Vamos lembrar o que diz aqui a palavra do Senhor. Nos diz o seguinte: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis ao porcos as vossas pérolas, não aconteça que a pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Então é como eu falei, você não pode chegar e ver uma pessoa que diz que duvida, que não crê, que é ateu, e dizer: ah, não vou dar pérolas aos porcos. Não, você precisa primeiro perguntar, ter uma conversa para poder descobrir se há uma sinceridade ou não, se aquela pessoa quer descobrir a verdade ou não. Agora, se depois de iniciar a conversação e começar a compartilhar a palavra, perceber que a pessoa só quer zombar, aí sim
será lançar pérola aos porcos. Lá em Ezequiel 33:9 nos diz que devemos o quê? Trabalhar como arauto, avisar aquele que está em risco, em perigo. Já chegamos a ler esse texto anteriormente. E eu quero ler agora João 8:24. Olha o que nós não podemos esquecer. João, capítulo 8, versículo de número 24. Diz o seguinte: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Olha o que o Senhor afirma. Morrereis em vossos pecados se não credes que eu sou. Então aquela pessoa que duvida é uma pessoa que tem dúvidas, é uma pessoa que não crê, é uma pessoa que de fato ela precisa de Jesus. Então, ore, peça sabedoria a Deus e Ele vai te guiar nessa abordagem, de maneira que você possa fazer a apresentação evangelística de maneira sábia e ser usada poderosamente pelo poder de Deus. O que você vai fazer para esta pessoa? Mostre que a Bíblia e o Evangelho são assuntos profundos em sua essência. Isso é uma realidade. É um assunto profundo na sua essência, embora simples na sua aplicação. Algumas vezes eu até afirmo que para as pessoas, quando são abordadas com o Evangelho e são sinceras, e elas descobrem que elas precisam crer em Jesus para serem salvas, não precisam praticar boas obras e que não são salvas pela religiosidade, aquelas pessoas elas ficam impactadas e dizem: só isso? Sim, só isso. A salvação é pela graça, é um dom de Deus. Mas, no entanto, apesar de ser simples na aplicação, é preciso mostrar que o Evangelho é um assunto profundo na sua essência. E é por isso que a pessoa fica duvidando e fica olhando a maldade crescente no mundo, o pecado e assim por diante. Mas quando ela começa a ver o que a Bíblia fala acerca de tudo isso, ela percebe essa profundidade dessa essência. E o coração daquela pessoa vai se abrindo para esta verdade espiritual, de crer que Jesus de fato é o caminho, a verdade e a vida. Então, faça isso. Abra o seu coração também, meu irmão, minha irmã, para que o Espírito do Senhor te encha com sabedoria. Não se pode, não fique podando a si mesmo, é a palavra melhor, a frase fica melhor. Não fique podando a si mesmo diante de uma oportunidade evangelística, porque você falou, é ateu, é agnóstico, é uma pessoa cética. Deixa eu transferir essa responsabilidade para o diácono da igreja, para o pastor. Não, comece a abrir um diálogo, porque você provavelmente tem intimidade com aquela pessoa próxima de você. Siga por esse caminho. E indo aqui para o finzinho, como eu afirmei, eu quero voltar apenas no ponto final da aula anterior, onde eu falei do mapa romano. Eu desafiei os irmãos e quero desafiar novamente os irmãos. Deixa eu chegar lá no ponto eu quero desafiar os irmãos a memorizarem, né, as Escrituras. Você precisa memorizar. Você quer abordar, quer apresentar o plano de salvação, você tem que ter um método, tá bom? Então, a princípio, a semana passada, isso aí está na nossa fanpage, está aqui novamente. É importante você ter aí uma linha de pensamento clara para apresentar o plano de salvação àquele que crê. Então você falou, pode ser com agnóstico, pode ser com cético, pode ser com ateu, ou pode ser com qualquer pessoa, e a pessoa chegou ao ponto de ser receptivo ao Evangelho, você precisa apresentar a ela o quê? Em primeiro lugar, apresentar a necessidade de salvação que ela tem. E com certeza a pessoa perdida ela sabe que isso é uma necessidade interior. Então apenas no livro de Romanos você consegue apresentar o plano de salvação. Faça isso ao longo da semana. Talvez você pode pegar aí um versículo por dia para que você memorize, né? Mas apresente em primeiro lugar a necessidade de salvação. Diga que todos merecem a morte. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, separação de Deus. É isso. Morte, separação da alma do corpo, mas espiritualmente a separação do homem de Deus, a perda de comunhão. Então todos merecem a morte. Romanos 6:23.
A salvação providenciada, Jesus já pagou por todos o preço. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Também precisamos falar aqui sobre a apropriação da salvação. Apropriação da salvação. O que é isso? É receber a salvação. A fé é indispensável e a confissão pública também. A saber, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e no seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Então é necessário mostrar para aquela pessoa que é indispensável fazer uma confissão pública. A pessoa que se converte, ela quer tornar pública aquela decisão. E essa apropriação da salvação envolve crer na ressurreição de Jesus. Crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E assim será salvo. Então, meus irmãos, pegue esse plano, mapa romano, e procure memorizar. Comece por aqui, Romanos 3,23. Se você já memorizou, ótimo. Vá para o passo seguinte. Mas comece aqui e vincule esse versículo a essa verdade. Eu preciso apresentar para o homem perdido que ele necessita de salvação. Ou seja, por que ele necessita? Porque todos nós erramos o alvo. Pecar é errar o alvo. Então eu preciso apresentar para ele que ele necessita de salvação e que todos nós erramos o alvo. Romanos 3,23. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Faça isso, coloque o versículo, anote, cole na geladeira, no armário, no espelho, coloque no bolso. Ao longo do dia vá memorizando essa verdade. Necessidade de salvação, todos erramos o alvo e o versículo de Romanos 3,23. E certamente Deus vai abençoar a sua vida à medida que você for memorizando e você vai perceber oportunidades vão surgir na sua vida ao longo da semana, ao longo dos seus dias, para testificar de que Jesus, de fato, é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Meus irmãos, espero que até aqui o estudo esteja aí sendo uma bênção para você. Pode me dar um feedback, ou escrevendo aí, ou mandando mensagem no WhatsApp sobre os estudos, se está chegando com clareza, e nós vamos aí aperfeiçoando. Assim como os nossos cultos online, partindo da igreja às 18 horas, nós estamos aí nos adaptando a uma nova circunstância na nossa vida. Mas nós queremos fazer o melhor, estamos aí nos esforçando, não estamos medindo esforços para que o melhor aconteça. Então, dê um retorno, né? Dê um feedback aí, mostre, diga aí, olha, acho que pode melhorar nisso, naquilo, e vamos fazer aí aquilo que for melhor. Mas eu espero que isso edifique a sua vida, que você cresça mais espiritualmente, que você se sinta mais capacitado pelo Senhor para fazer aquilo que o Senhor nos chama. Lembra a primeira passagem bíblica lida aqui, no Evangelho de Lucas? Pedro estava no barco com os discípulos, aconteceu aquela pesca miraculosa, ele ouviu os ensinos de Jesus e ele falou: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E Jesus falou para Pedro: vinde após mim, eu vos farei pescador de homens. O ponto primordial para você ser um verdadeiro evangelista é isto: se aproximar de Jesus, ouvir os ensinos de Jesus com atenção, memorizar as Escrituras, olhar para dentro de si e confessar os seus pecados. E desta maneira você vai se tornar um pescador de homens. Siga Jesus, vá após Jesus, e você vai ser usado de maneira poderosa e de maneira maravilhosa. E lembre-se sempre, mesmo numa quarentena, mesmo em tempos de pandemia, é possível alcançar almas para Cristo. Você está aproveitando as oportunidades? Será que você está sendo aí criativo? Está pedindo a Deus sabedoria? Alguma vez na vida você já pediu assim: Senhor, coloque alguém no dia de hoje para que eu fale de Jesus, para que eu dê um folheto. Talvez você não fez isso, mas agora é uma época que você pode fazer isso ainda. Ore, clame a Deus, e Deus vai colocar alguém no teu caminho. Amém?
quero aqui encerrar a nossa EBD online com a palavra de oração, lembrando aí os pedidos de oração novamente, lembrando esse domingo que vem a ser um domingo abençoado, lembrando que logo mais às 18h30 nós teremos o culto online, transmissão do culto noturno é feita a partir da igreja, lá do templo. Ainda não estamos aí com as portas abertas para a recepção dos irmãos, então apenas a equipe de transmissão, né, e poucos irmãos que estão ali participando do culto, da liturgia, estarão, e você vai estar em casa com a sua família, com a sua Bíblia aberta, com o cantor, para poder compartilhar a verdade do Evangelho, tá bom? E também aprender a palavra de Deus e buscar a orientação. Então nós vamos orar agora, né, rogando as bênçãos do Senhor e que Deus venha abençoar a cada vida, a cada irmão que está participando e que futuramente vai entrar aqui na nossa live. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez louvamos a Ti por este domingo, por essa EBD online, um tempo de estudo da Tua Palavra, e eu rogo que Teu Espírito continue, Senhor, mostrando a cada filho Teu, assim como mostrastes um dia para Pedro, que é possível ser pescador de homens. É possível evangelizar aqueles que não creem, ou dizem não crer, aliás. Que o Senhor ajude, nos dê sabedoria para aproveitar cada oportunidade e que haja um interesse real em memorizar as Escrituras, em conhecer melhor a Tua Palavra, para poder abordar aqueles que têm uma dúvida sincera em seus corações. Pai, abençoe a vida daqueles que já estão orando, pedindo ao Senhor que dê oportunidade de testemunho, de maneira que ao longo dessa semana possam realmente, ó Pai, compartilhar a verdade do Evangelho. Eu oro neste momento pelos pedidos de oração, uma Cícera pedindo pelo trabalho, uma abertura de trabalho, de portas de emprego para o filho. Oramos ainda pela vida, Pai, do pastor Vanderlei, a sua plena recuperação no tratamento que ele tem feito e também os preparativos para a volta a São Paulo, as dificuldades que teve relacionado ao veículo, ao transporte, ao conserto, que o Senhor esteja abençoando e também, ó Pai, a todos os teus servos. Nós oramos pedindo as tuas bênçãos para este domingo e nos abençoe no culto de logo mais, que possa ser uma bênção, que não tenhamos nenhum problema com a transmissão e rogamos também pelo teu povo que está trabalhando assim, que a internet não venha a ser um problema, Pai, na transmissão da verdade da Tua Palavra. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? A nossa divisa da EBD é uma divisa maravilhosa, que fala da importância da Palavra de Deus na nossa vida. Eu quero encerrar aqui, lembrando a nossa divisa de Hebreus 4:12, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, porque penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. É capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. É disso que nós precisamos compreender para evangelizarmos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que tenham um domingo abençoado, um almoço excelente, e às 18h30 todos aí prontos, aí, bonitinhos, né, na frente aí, ou do celular, do tablet, do computador, da TV, para acompanhar o culto online. Amém? E convide alguém para participar do nosso culto online. Eu ia trazer até uma informação na hora do relatório, e eu acabei perdendo em algum canto aqui. Eu falei dos aniversariantes, mas a semana passada eu falei também sobre a presença, né, sobre as pessoas que estão acessando. Vai ficar para a próxima transmissão. Né? O que eu levantei? Que nesta semana houve mais visualização, mais interação na fanpage, na IBD Online, do que na semana anterior. Então é um sinal de bênção, amém? Então está aumentando a nossa frequência na IBD. Então, compartilhe com alguém, convide alguém para participar e certamente será uma bênção. Deus abençoe, excelente domingo a todos e fiquem com Deus.